Hoje nós vamos tirar a sua dúvida a respeito de gestação em cadelas e gatas. Muitos proprietários vêm aqui no hospital e me perguntam: doutora Mari, a minha cadela, eu quero cruzar a minha cadela, ela tem 6 meses, eu já posso? Então, a idade em primeiro lugar que você pode cruzar a sua cadela e a sua gata é fundamental. Por quê? Porque ela não pode ser submetida ao acasalamento quando ela ainda é filhote, quando os órgãos ainda não estão formados. É importante que ela tenha passado pelo menos por uns 3, 4 cios, entendeu? Por quê? A maturidade sexual dela está formada, a mesma coisa uma criança. Uma menina na primeira menstruação, ela já pode engravidar, porém ela não tem útero, ovário, não está toda formada por dentro. Então o ideal é você aguardar pelo menos uns 3 ou 4 cios para submeter a sua cadelinha à gestação, ao acasalamento. Outra dúvida importante: existe pré-natal para gatas e cadelas? Você, se já ficou grávida ou é mãe, já tem seus filhos, sabe que você precisou fazer alguns exames, que você precisou de acompanhamento médico durante a gestação. Porque os proprietários chegam aqui e falam: doutora, a cadela e a gata ela vai parir como se fosse na natureza? Vai chegar embaixo lá da cama e vai parir? Pode acontecer, como pode acontecer comigo se ficar grávida também. Eu consegui parir na cama de casal da minha casa. Porém, na natureza, tudo está em harmonia. Na natureza, os bichos estão livres, os bichos não são submetidos à situação de estresse, os bichos não sofrem com obesidade, eles têm uma alimentação diferenciada, diferentemente de quando a gente domesticou os seres vivos. As mulheres hoje têm uma condição hormonal diferenciada, as mulheres têm uma condição de estresse, de trabalho, alimentação totalmente diferenciada, que influencia na parte reprodutiva dela. Bem como as cadelas e as gatas também têm influência externas que nós levamos para a vidinha delas. Automaticamente elas sofrem com as condições reprodutivas adversas. Então a chance da sua cadela e sua gata não conseguir ter um parto normal adequado, sofrer de uma desnutrição durante a gestação, é grande. Então, em primeiro lugar, quer cruzar, quer ter uma gestação adequada da sua cadela, da sua gata, procure um médico veterinário. Ele vai ser fundamental nessa parte, porque ele vai ver como é que tá a vermifugação, a vacinação dela, se tá tudo em ordem para garantir a saúde dela e garantir a saúde dos filhotes. Em segundo lugar, começar o pré-natal para antes, muito antes. Pensou que ela vai engravidar? Chama o veterinário para começar o pré-natal. Tem que trabalhar a parte nutricional. Se ela estiver muito obesa, não é indicado ela ficar gestante. Se ela estiver muito magra, ela precisa melhorar o score corporal. Precisa fazer exames sequenciais com ultrassonografista. Tem gente que não sabe que tem ultrassom para cadela e para gata. Aqui no É o Bicho, no Hospital Veterinário É o Bicho, nós acompanhamos nossas pacientes gestantes com ultrassonografia, porque a ultrassonografia vai garantir para você em que fase da gestação está e como estão esses bebês, a quantidade. Hoje em dia a gente consegue até ver o sexo dos bebezinhos, consegue ver até o sexo quando eles estão bem maduros, já sabe dizer se tem 2 machos, 3 fêmeas, enfim. Você concorda que você vai conseguir planejar o parto da sua cadela e da sua gata? Porque o ultrassom, ele já te dá a dimensão da data. Então, automaticamente, tal data, vamos supor, do dia 20 ao dia 23, você vai estar preparada para receber esses bebês. E no momento da recepção, você tem que estar preparada para saber se esse parto não tem uma chance de ser cesárea ou de ser parto normal. Porque se tem um ultrassom mostra que tem um bebê atravessado, você já sabe que você tem que falar com o veterinário. Olha, eu vou precisar, o veterinário vai falar, vai precisar fazer cesárea, não adianta tentar parto normal, senão sua cadelinha pode morrer. Eu atendo vários pacientes aqui que estão em trabalho de parto há bastante tempo e os bebês acabam morrendo, passa a data adequada. Então é importante ter um bom ultrassonografista acompanhando a gestação para que possa saber se esses bebês têm capacidade de passar pelo canal pélvico da cadela, se essa cadela está com uma condição, esses bebês, essa cadela estão com uma condição de saúde ok. Exames de sangue são pertinentes, porque e importantes, porque precisa saber se o paciente não tem anemia, se não tem um processo infeccioso, porque imagina uma cadela anêmica, você acha que uma cadela anêmica, como uma mãe anêmica, consegue gerar os bebês muito saudáveis? É lógico que não. Então são todas coisas que parecem perguntas básicas, né? Mas que a gente acaba
Por ser bichinho, a gente esquece que os nossos filhos de pelo têm dor, que eles passam pelas mesmas coisas que nós passamos. A fêmea, a mulher, tem útero, tem ovário, a cadela e a gata tem útero e tem ovário também. O bebê nasce ali. Como que fica uma fêmea quando tá prenha? Como que eu fiquei quando fiquei grávida da Marina e do Levi? A gente fica carente, a gente fica sensível, a gente quer atenção, a gente quer carinho, entendeu? A cadela e a gata também querem tudo isso. Elas querem tudo isso. Elas ficam mais carentes. Aí você pega a pessoa, leva pra correr na praia, cadela prenha. Gente, pode entrar em trabalho de parto prematuro. Então tem vários cuidados especiais para esse momento. Normalmente, a cadela e a gata tem um período de gestação de em média 58 a 62 dias. Vamos colocar aí 60 dias. Aí vai depender do porte de tamanho, do tipo de raça, mas em média 60 dias. Então tem proprietária que às vezes chega, não, doutora, mas ainda tem 6 meses. Eu falo assim, não, que 6 meses? 2 meses no máximo a sua cadela e sua gata fica prenha. Ela começa a ficar diferente no momento do parto. No momento que ela começa a entrar no trabalho de parto. 24 horas antes começa a cair temperatura, começa a soltar um muco pela vagina. Isso já está demonstrando que ela vai querer entrar em trabalho de parto. Ela começa a querer fazer caminhas, paninho, jornal, fazer um ninho, porque ela sabe, a natureza ensina ela, os hormônios falam para ela, você tem que encontrar um ambiente para parir. Se for um parto normal, gente, vai ser maravilhoso. O que vocês precisam fazer? Deixar todas as luzes apagadas, não deixar ninguém falando, gritando, porque senão a cadela fica estressada. Imagina uma mulher em trabalho de parto, ela pare um filho, no máximo 2, raríssimas vezes trigêmeos, enfim. A cadela não, ela pare um monte. Imagina aquela dor que ela sente, ela fica extremamente sensível. Então não pode ter estímulo sonoro, não pode ter estímulo luminoso com muita frequência. Ela quer ficar no lugar onde ela se sente mais segura. Então ela precisa ficar nesse lugar que ela se sente mais segura para poder conseguir ter o parto tranquilo. Quando os bebês nascerem, vocês precisam ter todos os cuidados especiais, porque às vezes a cadela ou gata, quando é mãe de primeira viagem, fica nervosa. Normalmente tem uma pessoa só que ela deixa mexer, que é aquela pessoa da família. Então tem toda uma particularidade que é importante vocês saberem antes de pensar em cruzar a sua cadelinha. Outra dúvida muito importante é o cruzamento entre raças. Evitem cruzamento entre raças. Por exemplo, se você tem um piquinês, evite cruzar a tua piquinesa com um pincher, por exemplo. Porque no momento que você cruza entre raças, você começa a aumentar os problemas que esses pacientes possam ter em relação à saúde. Então, tentar manter o padrão. Se é um pincher, cruzar com um pincher. Se é um piquinês, cruzar com um piquinês, porque você garante um padrão racial, você minimiza os problemas, entendeu? Outra coisa muito importante é o cruzamento entre familiares. Gente, isso existe, tá? Vai existir, existia na humanidade, nos primórdios, consanguinidade, né? O acasalamento entre pai, filho, mãe, filho, irmãos, primos, isso que é o acasalamento consanguíneo. Só que isso predispõe a diversas doenças, principalmente as doenças de caráter genético e hereditário. Quando você tem consanguinidade, você piora a parte da saúde, a linhagem genética desse próximo serzinho que vai nascer e compromete as próximas gerações. Então, pensando de uma forma clara e melhor, pensando a um longo prazo, a melhor coisa, esses cães que não sejam consanguíneos, realizar o cruzamento de cães que não tenham o mesmo sangue. É importante a alimentação dessa fêmea prenhe ser rica em proteína. Tem suplementos vitamínicos específicos para fêmea na fase de gestação, específicos para fêmea na fase da amamentação. Esses filhotes, quando nascem, eles precisam de alimento exclusivamente materno, se a fêmea estiver saudável. Caso a fêmea não esteja saudável no momento do parto, existem os sucedâneos, que são os alimentos artificiais do neonato. Você pode comprar ou você pode fazer. Tem diversas receitas caseiras que os veterinários têm, que nós temos, que a gente pode orientar o tutor a fazer em casa. Mas tem todo um procedimento específico na forma como amamentar esse filhote, a posição para amamentar esse filhote. Não pode ser de qualquer forma, porque senão ele pode sufocar. A gente tem que ver direitinho se ele está conseguindo respirar. Existem as mamadeirinhas específicas ou mesmo seringas. Existem diversas formas de alimentar esse neonato quando ele nasce, caso a fêmea não tenha mamas o suficiente e não esteja saudável.
tá? E leitinho, tudo direitinho. Mas normalmente uma fêmea saudável ela consegue amamentar de boa o bebezinho. Uma dúvida muito frequente: se a minha cachorrinha for uma vira-lata, com que outro cachorrinho ela pode cruzar? Procura um cachorro com o mesmo porte ou de preferência menor que ela. Porque os cães menores, os filhotes automaticamente vão ser menores e as chances de ter parto normal é melhor. A mesma coisa com os cães de raça. Tenta sempre o macho ser menor que a fêmea, porque você garante uma qualidade melhor, porque as ninhadas, geralmente, quanto mais eles namoram, mais filhotinhos são formados, né? Automaticamente, esses filhotinhos vão crescendo lá dentro. E se o macho for menor, a tendência é esses filhotes serem um pouco menor e ter uma facilidade maior para a fêmea poder gerar e parir os filhotinhos. Uma atenção na hora da amamentação. É fundamental que você perceba qual é o filhote mais forte e o mais fraquinho. Porque o mais forte, ele fica mamando com as patinhas e dá aqueles tapas na cara do mais fraquinho. E o mais fraquinho vai ficando sempre de lado. E a fêmea tende a rejeitar os mais fracos. Existe a seleção natural da vida, onde os mais fracos eles já morrem já no primeiro momento. Os mais fortes sobrevivem. Só que nós, seres humanos, sempre damos um jeitinho, né? Então, a gente tá ali para ajudar o mais fraquinho também. Se percebe que o mais fraquinho fica de lado, entra com uma alimentação artificial para ele, ou bota ele para mamar na fêmea. Se percebe que ele vai ficando mais fraquinho, não tem muito jeito, porque normalmente cuidar de neonato é um pouco complicado, né? E às vezes ele pode ter nascido já com uma alteração congênita, com um problema de saúde, e a fêmea, ela entende isso naturalmente, que esse bichinho tem algum problema, a natureza é divina, né? E ela entende que ela não precisa gastar tempo com esse filhote e acaba deixando ele de ladinho. Mas se você tiver a possibilidade de tentar ajudar, muitos filhotinhos fracos acabam virando grandes cães mais pra frente e eles só precisavam de uma ajuda do ser humano. Se você estiver vendo pelas mídias sociais, deixa sua dúvida aqui nos comentários que a gente responde em breve. E se você quiser visitar aqui o Hospital Veterinário ao Bicho, nossa equipe vai ter um prazer imenso em tirar todas as suas dúvidas a respeito do seu filho de pelo.